Muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos ao The Kickoff Show, semana 12 já acontecendo. Estamos entrando aí na reta final do ano e na semana de Thanksgiving com muito mais jogos, sem nenhum time de bye, descanso. Então a gente tem muita coisa para falar porque nós estamos gravando um pouco mais tarde do que a gente comumente grava, então a gente já tem coisas da semana 12 para falar, o que foi uma coisa boa. Está sendo uma coisa boa que a gente tem novidades aqui para compartilhar, né? E estamos aqui, né, com a graça do senhor Rafael e Rodrigo. Sejam bem-vindos aí a mais esse episódio da Kickoff Show, meus queridos. Valeu, vamos lá, que tem bastante coisa para falar essa semana aí, bastante jogos aconteceram e já aconteceu, como você falou aí, jogo da semana 12 aí, então que já começou bem fria, né? É isso aí. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí. Uma grande semana a gente espera, como foi, né? Semana passada agora também. Muito movimentado, alguns resultados aí também, tanto quanto inesperados, vamos dizer assim, emoção até o fim, né? Jogo frio também, né? Tivemos um pouco de tudo aí, embora seja semana 12 já, mas bora para os assuntos aí que tem bastante coisa para a gente recapitular, passar por cima. Isso, exatamente. E para a gente já acelerando aqui, né? AFC Leste, a gente tem aí o Buffalo Bills que conseguiu quebrar a invencibilidade do Kansas City Chiefs. Sexta vitória seguida da equipe de Buffalo, disparado aí, líder dessa divisão, que ainda é um tanto estranha, né? Parecia que ia ser no começo do ano mais acalorada aí as disputas, mas Buffalo 9-2 vence o último, né? Derruba a última invencibilidade, então um jogo muito bom. E também já é um jogo bem frio, né? Inclusive, mas, enfim, a equipe de Buffalo vence, Josh Allen coloca a bola no braço e, né, ganha o jogo lá no Literalmente, né? último driver, né? Então, né? Que jogo, senhores? Era o jogo da semana, né? Sim, sim, acho que era o jogo quase da temporada, vamos dizer assim, porque emparelhava duas das melhores equipes da NFL. A gente não teve nenhuma disputa assim tão intensa assim, tão longe na temporada. A gente viu ali no começo ali com 3, 4 semanas, mas a gente viu muitas equipes que mudaram de lá para cá. Então, agora com 10 semanas aí, duas equipes aí com 9 vitórias agora, né? O Buffalo Bills conquistando a sua nona vitória. Cara, é um jogo bem legal de se acompanhar, um jogo disputado. Não foi tão bonito assim da parte dos Chiefs, né? Uma equipe que tem tido suas dificuldades ofensivas, principalmente. Mas Buffalo, né? Que nem a gente já costuma dizer, não teve nada a ver com isso em casa. Josh Allen apareceu, conseguiu conectar os seus passos, conseguiu na própria quarta descida ali para liquidar o jogo ali, botar a bola embaixo do braço e anotar o touchdown. Então, jogo muito competente da equipe de Buffalo aí que vai em busca da liderança da conferência, né? Buscar uma possível semana de folga, jogo de playoff, mando de campo, né, nos playoffs, então pode ser muito importante. Vamos ver se o Buffalo consegue concretizar essa ação aí que vem buscando durante a temporada, né? Perfeitamente, perfeitamente. E na sequência, a gente, que na semana 11 ainda tivemos algumas equipes de bye, mas, no entanto, tivemos aí os Dolphins no final de semana. Deixa eu ver aqui, que eu perdi a página. Os Dolphins na semana 11 folgaram, semana 12 estão ativos, mas Então, semana 11 eles jogaram contra os Raiders. É. nossa, isso, exato, exato. É que eu tava na semana errada aqui. Eu mexi aqui o mouse. Venceram, verdade, obrigado. Semana 11, eles estão. Deixa eu só olhar aqui que eu tô com o calendário de bye errado, então. É isso aí. Mas enfim, obrigado pela correção. Semana 11, os Dolphins vencem a equipe do Las Vegas Raiders 34-19. Já é um jogo mais, né, com a cara do Dolphins que a gente imaginava lá no começo da temporada, né? Tua com 3 touchdowns aéreos, então foi uma bela atuação, né? Uma bela atuação aí da equipe de Miami. Voltando aos trilhos, quem sabe, né? Conquistando aí a quarta vitória nesse momento aí para dentro da divisão, dentro da sua campanha, na verdade, né? Segunda vitória seguida. Será que engrena? O que Acho que vocês esse acham? time do Miami melhorou bastante, né? Com a volta do Tua, aí agora ele tá mais tempo, já que ele já sofreu a lesão, já voltou a jogar bem, voltou a envolver o time, o Tyreek Hill voltando a jogar bem também, que estava tendo bastante dificuldade, né? Então acho que
finalmente voltou a ter a identidade que a gente conhece do Miami Dolphins, né? Mas jogando contra um time do Raiders aí que também, né, não está tendo uma temporada tão boa. Mas acredito que agora ele vai conseguir já conseguiu vencer e tá começando a voltar, vai crescer daqui para frente. Pois é, e aí a gente, né, pega os dois primeiros colocados, são os dois times que venceram nessa divisão, e já os Patriots e os Jets, com campanhas iguais, 3-8, perdem essa semana. Os Jets perdem para os Colts, com Anthony Richardson de quarterback, né, que até então parecia que não ia engrenar. Então Aaron Rodgers coleciona a 8ª derrota nesse ano pelos Jets. E enfim, é um jogo que eu não esperava, né? Ver esse placar. A defesa dos Jets sempre foi uma unidade muito boa, tomou 241 jardas de passe, né? Quase 100 jardas de corrida, se bem que ficou bem parecido aí as equipes, mas 28-27, né? Para o Indianapolis Colts com um quarterback novato. Então, é uma campanha sofrida aí para a equipe dos Jets, hein? É, uma temporada que praticamente já se foi, né? Mais notícias também agora. O coordenador ofensivo foi demitido, né, no decorrer dessa semana. General Woody Manager Johnson, também. General Manager, verdade, né? Exatamente, duas peças importantes aí. E até saiu uma declaração aí do Woody Johnson, né, que é o dono do New York Jets, dizendo que ele sugeriu que o Aaron Rodgers fosse pro banco na semana 4, né? Então, né, dá pra ver que assim, o clima não tá nada legal por Nova York, lá do lado verde, Nova York. Lado azul também não, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas não tá muito bom a temporada aí pros times nova-iorquinos, mas pros Jets em específico, realmente uma bagunça total. Cara, é uma temporada aí que se foi agora, né? 3 vitórias e 8 derrotas. É muito difícil imaginar que vai dar uma reação, a equipe vai buscar. Hoje são 3 vitórias que separam aí a equipe sétimo colocado, que é o Denver Broncos, né? Com 6-5. Então, muito difícil. Eu acho que realmente uma temporada lastimável para os Jets, que chegaram com uma grande expectativa, né? E as estatísticas mostram, né? Quem diria que a gente, nessa altura do campeonato, estaria falando de um Jets aí que é pior estatisticamente com o Aaron Rodgers do que foi com o Zach Wilson, né? Foi com o Sam Darnold, por exemplo, né? Os números mostram isso. Então, cara, que situação, né? É complicadíssimo, complicadíssimo, porque você tem essa comparação, né? Esse 3-8 com o Rodgers, né? Com o Davante Adams, né? Então é um peso muito grande, né? E já com os quarterbacks novatos, você não, né? Você meio que aceita, que é a situação dos Patriots. Afinal de contas, perdem aí para o experiente Los Angeles Rams, mas, né, ainda assim é um time que, beleza, perdeu por uma posse de bola, né? Os Jets perderam por um ponto, mas é um sentimento muito diferente, né? Os Patriots, eles têm começado a jogar um pouquinho melhor, né? Drake May, por exemplo, está figurando aí entre os melhores quarterbacks novatos, e ele é um dos 4 ali que não jogou todos os jogos, né? Então, quantidade de jardas, quantidade de passe, então Ele assim, tem mais passo para touchdown do que o Caleb Williams, né? Começou jogando todos os jogos. Ele jogou a partir da semana 5, eu exato. acho, né? Então, Uhum, exatamente, ele não jogou, isso que eu digo, não jogou todos os jogos, só o Bo Nix que está disparado uhum. nos novatos aí, seguido pelo Jaden Jalen Daniels. Daniels. Mas assim, Drake May jogou, acho que agora é semana 11, jogou 6 partidas, talvez 7, não vou lembrar agora, mas enfim, né, por mais que as campanhas são parecidas, o sentimento é outro. Os Patriots parece que mesmo que perdendo, eles ainda estão ganhando porque o time vem melhorando das primeiras semanas, né? Então, mais 3-8 para ambas é complicadíssimo imaginar nessa altura um playoffs, hein? Tem muita coisa ruim a acontecer. Pois Mas, é, uma temporada aí que é um tanto quanto já esperado, né, que fosse ser assim, até porque o próprio time, né, se livrou dos seus grandes jogadores, né, ofensivamente, por exemplo, é uma reestruturação quase que total, com quarterback, mudança de plano de jogo, técnico, né, o Bill Belichick foi ano passado aí, o técnico também agora com o Gerard Mayo, né, que é o técnico novo aí, também já era prata da casa, foi jogador dos Patriots, também campeão do Super Bowl, então é um processo, né, que
vai levar algum tempo ainda, mas eu gosto do que eu vejo do Drake May, acho que ele é um cara que tem muito potencial, um calouro com bastante potencial, e realmente deu uma certa vida para o ataque dos Patriots, mas ainda tem muitas arestas para alinhar antes de poder ser competitivo, né? Então acho que é uma temporada aí de regulamentação, assim, se preparar, escolher bem no draft no ano que vem, para quem sabe aí poder beliscar um wildcard aí, quem sabe acomodar aí o Buffalo Bills ou enfim, as equipes da AFC Leste, né? Nesse momento ainda, por enquanto, é um aprendizado. Exato. E buscando aqui já a próxima divisão, a AFC Oeste, que teve aí, como a gente já comentou, né, os Chiefs jogaram contra a equipe de Buffalo. Perde pela primeira vez, né, perdeu fora de casa, o jogo foi lá em Buffalo. 30-21. Agora falando dos lados dos Chiefs, assim, porque afinal de contas os Bills foram bem dominantes, né, de tanto que a gente foi até talvez um pouco, falou pouco a respeito disso, né, pelo jogo que era, pelo calibre dos times, mas a gente tem que notar que uma das coisas que os Chiefs têm sido muito bons até agora, nessas 10 jogos que eles tiveram, foi a defesa, né? É o primeiro jogo que eles tomam tantos pontos, mas eles também perderam nas estatísticas, né? A defesa foi onde mais cedeu jardas de passe, corrida, jardas totais. Então, assim, foi um jogo que o Buffalo conseguiu dominar literalmente, apesar de decidir lá no último quarto, né? Mas talvez agora os Bills tenham aí mostrado para as demais equipes uma maneira de ganhar dessa equipe de Kansas, hein? O Chiefs estava 9-0, mas pelos jogos que a gente assistiu, era um 9-0 que era meio enganoso, né? Com jogadas no final, que eles acabaram ganhando. Então, inclusive até tem lances polêmicos, né? Nas primeiras partidas da temporada. E era um 9-0 que não é aquele Chiefs que a gente está acostumado, de Patrick Mahomes candidato a MVP, está longe disso. Inclusive nesse jogo ele não conseguiu passar de 200 jardas, né? Como você disse, a defesa do Kansas City Chiefs que está sendo o ponto alto da equipe nessa temporada. Travis Kelce nesse jogo teve 2 recepções para 8 jardas, né? Então acho que parte do trabalho do Buffalo Bills é anular o Travis Kelce, que é de longe o melhor jogador desse ataque, né? Lógico, depois do Patrick Mahomes. Então, o ataque do Kansas City Chiefs está sendo muito ineficiente e vai precisar melhorar muito para né, disputar aí o back-to-back-to-back, né? O terceiro Super Bowl seguido aí, que seria um feito inédito aí na NFL. E só uma curiosidade também, os Chiefs são a equipe invicta, né, depois de 9 partidas, com a menor diferença de pontos, né? Eram mais 40 pontos aí, foi a diferença das 9 partidas que acabou sendo vitoriosa, enquanto eu acho que a segunda equipe que tinha mais, né, era 62 ou... Enfim, não vou me lembrar agora, mas assim, era uma diferença considerável. A gente, como a Rafa apontou, acho que eu concordo assim embaixo, que foi uma temporada de vitórias meio que, né, diferentes do que a gente está acostumado. Então, precisa remar bastante ainda, óbvio, ainda é o equipe a ser batido, ainda é a defesa mais sólida, eu acho, na minha opinião, da AFC, né? Sim. Até porque a gente vê os outros times aí também tropeçando, como o próprio Bills tem 2 derrotas, o Ravens, né, também, que é uma equipe que a gente botava muita fé também, acabou de ter uma derrota aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Um tanto quanto surpreendente, então tem todos esses pontos, né? Mas obviamente é um time bem diferente do que a gente está acostumado a enxergar assim. Só mais uma coisa também, o Patrick Mahomes está liderando a NFL em interceptações, né? Junto com Atípico, o Geno Smith, né? E o Jordan Love, né? Os 3 quarterbacks com 11 interceptações aí em 10 partidas, né? Então tá complicado. Verdade. Mas vamos ver, né? Daqui a pouco o Leôncio chacoalha as estruturas lá e... É o time que cresce na hora certa, a gente conhece muito bem, né? Exatamente. Essa vitória do Buffalo a gente já viu em outros anos, né? Exatamente. Acontecer Mas nos em playoffs temporada nunca regular. aconteceu, né? Justo, aí que tá. Mas mais pra frente, não vamos sofrer por antecedência. E já aqui, aproveitando a boa maré aqui, Los Angeles Chargers, 7-3, 4 vitórias seguidas, venceu um jogo maravilhoso, 34-27, contra o Cincinnati Bengals, que tá muito complicado, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, enfim, né, 4 vitórias, o Harbaugh tá arrumando a casa, hein, Rodrigo?
foi uma vitória difícil, né? Difícil de assistir, porque, para quem não acompanhou o jogo, os Chargers acho que chegaram a estar 27-3 na frente, né? Ou a 6, 27-6, se não me engano. 24. No primeiro 24 a tempo. 6, Isso, no primeiro exatamente. tempo, 24-6. Chegou a 27-6. Chegou, né? Daí eu não vou, Chegou isso, a eu não vou 27-6. lembrar. Se eu não me engano, sim. Acho que foi 27-6, Chegou. sim. E depois os Bengals empataram o jogo, foi para 27-27. E os Chargers depois, com 18 segundos, conseguiram fazer um touchdown na última campanha, depois de uma série de mini ataques cardíacos ao torcedor. Cara, foi um jogo que, assim, a parte boa é que tipicamente os Chargers perderiam esse jogo, né? No passado. Uhum. Mas achou uma maneira de vencer. Não estava jogando bem o segundo quarto, foi muito diferente do primeiro, né? O primeiro tempo, os Chargers realmente amassaram os Bengals, tanto na defesa, o Joe Burrow não conseguiu jogar, o ataque em si também, o Justin Herbert destrinchou a defesa e conseguiu anotar muitos pontos, mas no segundo tempo nada deu certo, né? E aí lá no final, no último drive, quando a coisa tava apertando, em terceira descida, o Justin Herbert foi lá, conecta com o Led McConkey 2 vezes, posiciona a equipe com um field goal, né, que poderia estourar o cronômetro, mas ainda teve a sorte do J.K. Dobbins aí anotar o touchdown e garantir a vitória, né? Anotar um touchdown de diferença, né? Então, cara, assim, é uma equipe que joga melhor, é verdade. Acho que foi importante também uma vitória de assinatura, como a gente costuma dizer, né? Sobre um time um pouco mais forte, um time mais preparado, que é o Cincinnati Bengals. E, enfim, né? Não foi da maneira possível, porque tinha o controle, perdeu e depois retomou, quando precisou. Isso até o Jim Harbaugh falou, né? No pós-jogo, né? É importante fazer a jogada certa no momento certo, né? E isso que foi que a equipe conseguiu fazer, então, pontos positivos por esse lado, mas ainda assim é uma equipe que tem os seus trancos e barrancos. Acho que precisa ajeitar um pouquinho a casa ainda para ser um contender real, mas obviamente foi muito importante essa vitória, um passo muito largo em direção a uma possível classificação dos playoffs, porque é um confronto que pode ser direto, né? Pode ser um embate entre as equipes aqui, possivelmente, né? O calendário não fica fácil para os Chargers, mas enfim, foi muito importante e acho que segue de cabeça erguida aí para buscar os playoffs. Aí tem, acho que, ao meu ver, agora uma boa possibilidade, que é 80% de chance, né? Era a estatística, né? Com a vitória, então importante essa vitória, realmente muito, muito grande, né? Um Big W, né, como a gente gosta de chamar nos Estados Unidos. Uhum. E é importante porque, afinal de contas, o Denver Broncos vence, né? E como a gente estava comentando antes de começar a gravar, o Bo Nix é o melhor novato, né? É o que mais lançou e tal, e tem se falado pouco dele, pelo menos eu ouço pouco, mas 38-6 em cima do Atlanta Falcons é um resultado e tanto, né? Só mostra o quão boa é essa defesa do Broncos, né? Que a gente já comentou outras vezes, mas, cara, 4 touchdowns do Bo Nix, 300 jardas, 28 de 33, ele só não completou 5 passes. Então, assim, cara, esse foi um jogo muito, muito bom, assim, eu vejo que talvez foi o melhor jogo ofensivo do Denver Broncos nessa temporada até o momento. E também é uma equipe que, como a gente já falou dos Patriots, o Denver Broncos também está passando por uma reformulação grande, né? O time não foi bem nos 2 últimos anos com o Russell Wilson, então tá de uma forma ou de outra, está se reconstruindo com o Bo Nix, né? E já conseguiu vencer 6 partidas essa temporada, está jogando, acho que muito melhor do que muitos esperavam, né? Entre os quarterbacks calouros, como você falou, ele é o que mais lançou para touchdown e acho que o desempenho dele está realmente surpreendendo todo mundo, ainda mais numa divisão complicada que é essa AFC Oeste, né? Perfeito. Exatamente. Mas, querendo ou não, o Broncos ainda, né, figura numa possível classificação dos playoffs. Hoje, né, ele seria o seed 7, né? Então a campanha deles ainda segue firme e forte porque eles têm esses resultados importantes. E a equipe dos Raiders, né, como a gente já comentou, 6ª derrota seguida, 2-8, já passa aí, já pode começar a testar muitas coisas e se posicionar para o draft, quem sabe, né? Afinal de É o Tank contas, Bowl, né? exato, já entrou. Eu acho que entrou muito cedo. Tem muitas equipes aí com 2 vitórias. Isso é uma coisa que não é normal, não é comum, Sim. né? Mas, enfim, os Raiders é uma dessas equipes, infelizmente.
Já a NFC Norte, né, sempre é uma alegria ver os confrontos diretos, e essa semana nós tivemos confrontos diretos, e vimos o Steelers líder dessa divisão, depois de vencer aí um jogo contra os Ravens. Jogo divisional. Um jogo divisional, né, vence aí, né, vamos falar da semana 11, né, porque o Steelers já jogou na 12, a gente já sabe também o que aconteceu na outra semana. Mas o Steelers vence a equipe de Baltimore, e sem touchdowns, né? Que, Exatamente. que coisa, em 100 touchdowns, mas tem a receita, né, para parar esse Baltimore Ravens que normalmente é insano, né, com jardas aéreas e terrestres, e dessa vez não foi desse jeito. A defesa do Pittsburgh Steelers fez uma partida excepcional, né? Parecia assim, para quem assistiu o jogo, parecia que eles queriam muito mais ganhar do que os Ravens, né? A interceptação que o Lamar Jackson sofreu foi uma coisa assim de maluco, que o cara recebeu a bola, outro cara roubou a bola da mão do recebedor no ar e rolou com a bola no chão. Então, os Steelers jogaram muito bem, não na defesa, né? No ataque eles não conseguiram não conseguiram converter em touchdowns. Inclusive teve um fumble do Derrick Henry na primeira campanha dos Ravens, e os Steelers já começaram no campo de ataque, mesmo assim não conseguiram fazer o touchdown, o que foi apesar da derrota, foi um bom sinal para a defesa do Baltimore Ravens, melhorou muito nessa partida, né? George Pickens não fez um grande jogo assim que a gente está acostumado a ver, né? Teve 89 jardas e 8 recepções. A defesa dos Ravens é a pior da NFL contra o passe, né? E a melhor contra a corrida, mas nessa partida não foi isso que a gente viu. A defesa dos Ravens jogou bem, porque se fosse a defesa que a gente está acostumado a ver com o ataque que não funcionou nesse jogo, teria sido 52-3 para os Steelers esse jogo. Mas não foi isso que aconteceu. A defesa foi o ponto alto dos Ravens nessa partida, e os Steelers mereceram muito essa vitória. A defesa jogou muito bem. E do lado dos Ravens, né, continua a dificuldade nos special teams, né, com 2 field goals perdidos, né? Que se a gente fizer a conta aí, estaria com os 2 field goals, né? Foi um de 47, um de 52, se não me engano, que ele errou, seria 22-18, né? Lógico que seria outra partida, não dá para falar isso, mas com 2 field goals errados de um lado e do outro lado 6 field goals certos, né? Então, a diferença do jogo tá aí, né? Uma temporada complicada com o Justin Tucker aí, a unidade de special teams mesmo, né? O holder, o long snapper e o Justin Tucker, os três não estão jogando bem juntos, porque eu acho que não dá para pôr essa culpa toda. A estatística lógica vai toda pro Justin Tucker, né? Porque é ele que acaba chutando, mas ele não olha para a bola quando ele chuta, né? Ele chuta o ponto. Então, se a bola não está naquele ponto, a bola vai para fora. É isso que está acontecendo em termos práticos, assim. Então, esperamos que isso melhore, né? Pois é. Lamar Jackson 1-5 contra os Steelers, tá? Na carreira dele. Isso também tem isso. A criptonita do Lamar Jackson aí é o Pittsburgh Steelers. É o contrário dos Bengals, né? Por isso que essa divisão é engraçada, né? Sim. O Joe Burrow é filho do Lamar Jackson, o Lamar Jackson é filho dos Steelers, né? Filho do Mike Tomlin. Do Mike Tomlin. Não dá pra falar que é do... E aí o Browns ainda joga farofa em todo mundo, né? Exato, a gente vai chegar neles. Afinal de contas, a equipe de Cleveland faz uma bagunça necessária nessa divisão. Para mim, é uma das melhores divisões. Eu acho que é a divisão mais parelha da NFL. Acho que é mais... Já há alguns anos, né? Não é uma coisa de agora. Sempre tem esse tempero de rivalidade, sempre é disputado. Impressionante. Impressionante. E aproveitando que a gente já falou dos Bengals, né, que perderam esse final de semana para a equipe dos Chargers e se complicam demais, né? Afinal de contas, galgam aí a 7ª derrota, 4-7. Se complicam muito, né? Embora tenham vitórias importantes dentro da divisão, né? Tem uma dificuldade muito grande de vencer em casa, 1-4, né? E na rua, né? Na estrada, 3-3, mas enfim, né? Perde aí para os Chargers.
num jogo que teve chances reais de vencer, afinal de contas, como o Rodrigo já teceu, teve alguns momentos confusos, né? Teve né? Conseguiu empatar o jogo, lembrou muito o Texans e Lions, afinal de contas, né? O Texans abriu, depois o Lions foi buscar, mas enfim, os Chargers ainda com a vantagem conseguiram vencer, mas foi por pouco, né? Mas é mais um jogo por pouco, afinal de contas, os Bengals já têm pelo menos umas 5 derrotas aí com menos de uma posse de bola essa temporada. Sim. E assim, não são muito, a distância não é muito grande, né? São 2 vitórias entre hoje os Cincinnati Bengals e o Denver Broncos, que seria a primeira equipe da classificação, né? O Seed 7. Mas, cara, é impressionante, assim, se você olhar as estatísticas do Joe Burrow, elas são quase o número 1 da NFL, né? O Jamar Chase, por exemplo, é o líder em touchdowns recebidos, jardas Número recebidas, de eu não sei se jardas recepções, mas Uhum. acho que recepções também, tá? Se eu não me engano, se não tá em primeiro, tá lá, entre os 3 melhores. É que ele tem muita jarda pós-recepção, porque ele é um cara que tem uma visão de jogo impressionante. Exato, isso é fato. Mas é engraçado porque você olha para esses números e você... Cara, como é que os Bengals estão 4-7? Né? E o Joe Burrow lidera em jardas e em touchdowns passados ele também. tem acho que 24 interceptações, 24 touchdowns 27 touchdowns. 27 touchdowns e 4 interceptações, eu acho, né? Isso. Cara, isso é muito alto pra semana 12. E é o único que passou das 3.000 jardas já. 11, na verdade, né? Exatamente, o único que passou das 3.000 também. Então, cara, é realmente uma temporada sensacional do Joe Burrow, mas ainda assim, a os defesa detalhes... não tá ajudando, né? A defesa não obviamente, tá é o grande calcanhar de Aquiles, mas até o próprio ataque, né? Nessa oportunidade que teve agora contra os Chargers, teve chance também, perdeu um field goal que poderia ter dado a liderança para a equipe, né? Depois os Chargers pegaram a bola de novo, não fizeram nada, mas enfim, poderia ter passado à frente, poderia ter mudado o momento do jogo. Então, assim, isso aconteceu também em outras situações, né? Contra os Ravens também, né? Sofreu um fumble no final, Joe Burrow. Exato, e no primeiro jogo que eles jogaram, que também foi um baita jogo, os Bengals também tiveram a chance de anotar o field goal para ganhar a partida e perderam, né? E aí, sabe? Então, esse tem sido a história da temporada dos Bengals. Então, cara, é melancólico, para não dizer o mínimo, né? Mas, enfim, ainda acho que existe uma possibilidade, porque os Bengals têm jogado bem. Só que precisa fazer jogadas grandes, momentos grandes. Esse tem sido o grande dilema, ao inverso aí do Chargers, por exemplo, né? Nessa semana, esse confronto direto, mas, enfim, é uma temporada que não está se encaminhando. Poderia estar, por exemplo, facilmente 7-4, não 4-7. Então, estranho, né, o fenômeno que acontece, mas enfim, ainda tem temporada para salvar, joga contra os Steelers também logo, né, são 2 confrontos diretos aí contra eles, então pode dar uma animada, né, uma equipe forte, né, fortalecer a campanha dentro da divisão. Então, acho que ainda tem água para rolar, mas obviamente muito frustrante a temporada até então do Cincinnati Bengals, né. O T. Higgins também voltou, né, nessa partida, fez um grande jogo, né, 9 recepções para 148 jardas e um touchdown. Queria agradecer quem dropou ele no Fantasy aí, tá? Grande edição aí. Tava livre. E para a gente encerrar essa divisão, tivemos o Cleveland Browns jogando contra a equipe do New Orleans Saints, 35-14, né? Os Browns, né, 2-8 até então, né? Então, estamos falando da semana 11 ainda. Então, né, os Saints fazem um jogo a lá 2 primeiras semanas, né? E os Browns realmente sentindo, né, deslocados, né? Eu acho que seria uma boa, afinal de contas. Esperava um jogo mais aguerrido, mas enfim, 2-8 nesse momento. Se tá difícil pro Bengals, imagina pro Browns, né? Engraçado que o James Winston teve 395 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Exato. E eles fizeram só 14 pontos. Olha só que loucura, né? Não finaliza, falta Chubb, alguma né, coisa. tá muito abaixo, né? Ele não voltou bem, óbvio que ele teve a lesão, teve aquela questão toda, né? A linha ofensiva também não tem ajudado muito, porque ele não tem tido muito espaço para correr, mas esse fator que foi tão dominante no Cleveland Browns já se perdeu um pouco dessa essência, né? E, enfim, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da equipe, mas obviamente é uma temporada que já foi pelo ralo praticamente, né? Agora o negócio é atrapalhar os demais da divisão. E tá fazendo isso com maestria. A linha ofensiva dos Browns era considerada uma das melhores da NFL até o início dessa temporada, né? Nessa eles têm sofrido muito com lesão. Acredito que nessa partida foram... contando com a partida de ontem, né? Desculpa, que já é semana 12. Então, até a partida da semana 11 foram 11 semanas, 9 escalação diferente da linha ofensiva. Né? Uhum. Isso, então não estão conseguindo manter a mesma linha ofensiva, o que fica muito difícil, né? Que tem que ser a unidade mais coesa da equipe, com certeza tem que ser a linha ofensiva, né? Então
perdendo isso, você perde muito do seu poderio ofensivo. Coração do ataque, né? Pois então, pulando aqui para a última divisão da AFC, a AFC Sul, os Texans vencem aí, voltam a vencer, né? Um jogo importante, afinal de contas, se distanciam, porque o Colts também venceu esse final de semana, podia dar quase que uma aproximada legal. Vencem 34-10 a equipe do Dallas Cowboys na segunda-feira à noite, né? O Dallas completamente fora de si. E os Texans agora fazendo um jogo já bem normal, né? Depois daquela derrota, daquela derrota maluca pro Detroit Lions, mas enfim, volta aos trilhos, 34 pontos aqui, 3 touchdowns do John Mixon. Enfim, esse é o Houston Texans que a gente espera, né? E que a gente imagina que vai aí para os playoffs, líder dessa divisão. O CJ Stroud ainda não está no nível que a gente viu no ano passado, né? Joe Mixon aí com certeza está sendo a estrela, né? A estrela dessa equipe, exato. Mas contra essa equipe dos Cowboys aí que não está conseguindo, né, fazer o básico, eles conseguiram desgarrar no placar aí e ganharam. Mas precisa melhorar ainda o CJ Stroud, né? Precisamos ver o CJ Stroud aí da temporada de calor reaparecer aí, que até esse ano, até agora, não está entre os melhores, né? Ele começou bem, mas ele teve uma sequência ruim de jogos, né? E até mesmo perdeu recebedores importantes, né? O Stephon Diggs, né? Que foi uma grande adição da equipe aí fora da temporada, né? O Nico Collins voltou. Junto, né? Foi praticamente, né, muito pouco, né? Jogou para ganhar do Bills, né? Sim, Depois, na outra semana, ele machucou. Exatamente. Mas o Nico Collins voltou, que é um bom sinal, né? Então tá presente aí, tá atuando. Então vamos ver se a equipe retoma essa força. Obviamente hoje não é para mim uma equipe favorita. Eu acho que ali é uma quarta força, vamos dizer assim, da AFC, atrás dos Ravens aí, dos Chiefs, dos Bills. Então vamos ver se consegue retomar, porque essa é a expectativa que nem o Rafa colocou muito bem, né? A gente espera ver. Acho que na divisão é a favorita, né? Como sim. As outras equipes, então acho que tá indo bem para garantir sua vaga nos playoffs aí, e aí nos playoffs, né? Jogo. Tudo é possível, né? Qualquer coisa pode acontecer. Perfeito. E, né, aproveitando aí, qualquer coisa pode acontecer. Colts, né, vence, como a gente já comentou, venceram os Jets por 1 ponto, com o Richardson aí como quarterback. Então, né, aproveitando para calar alguns críticos, né, afinal de contas, vence aí o Aaron Rodgers, que é muito mais quarterback até então, mas não foi o que pareceu, né? Afinal de contas, né, a gente já falou, Aaron Rodgers não bateu nem 200 jardas passadas, enquanto isso o Richardson quase foi para 300, né? Talvez mais um drive aí tivesse conseguido isso. Enfim, vence, se mantém como segundo colocado aí dessa divisão, com uma campanha interessante aí ainda de 5-6, então, né, tá em busca aí do Broncos 6-5, então a campanha do Colts não é ruim, né? Bem pelo contrário, ela tá bem. Ela tá na caçada aí, né, para uma vaga de playoff. Só esperando algum time aí deixar escapar aí algumas vitórias seguidas aí. Quem sabe eles aproveitem isso. Esse jogo foi muito bom, né? O Anthony Richardson fez uma partida muito, muito boa. O time estava perdendo, faltando 2 minutos para acabar. Conseguiu fazer um touchdown faltando 45 segundos aí e passar na frente do placar por 1 ponto, né? Conversão de 2 pontos eles erraram, então ficou apenas 1 ponto na frente e conseguiram essa vitória. Mas acredito que o Anthony Richardson aprendeu a lição, né? Com aquela pedido de substituição, aquele que foi, acredito que aquele foi o motivo que ele foi para o banco, né? Foi a gota d'água, né? E mostrou que aprendeu a lição, jogou bem, mesmo o Jonathan Taylor aí, que é um excelente running back, não fazendo uma boa partida, né? 24 carregados para 57 jardas, né? 2 jardas e meia de média apenas por corrida, então ele que fez o Anthony Richardson, que foi o ponto focal do time e conseguiu a vitória, né? Então, acredito que ele vai evoluir mais ainda, né? Que o que ele precisa é jogar, esse cara, né? Que ele precisa estar no campo. Metragem, né? Verdade. E aí, seguindo aqui para as duas equipes empatadas aí com 2 vitórias, né? Titans e Jaguars, 2 vitórias, 2-8, 2-9, Jaguars não folgou ainda. Os Titans perdem aí para a equipe de Minnesota Vikings 23-13.
Enfim, a equipe que tem um quarterback novato, pegou uma equipe muito boa, muito interessante, que é essa equipe dos Vikings, né? Então, enfim, segue aí nessa reconstrução, né, literal aí essa equipe do Titans, que mudou muito, é, e 13 pontos não foi o suficiente aí para conquistar mais uma vitória, mas eu duvido muito que essa equipe termine o ano com essa campanha, né? Com 2 vitórias, eu quero dizer. Eu acho que talvez das equipes que estão com 2 vitórias é a equipe que tem jogado um pouquinho melhor. A defesa tem jogado bem, principalmente contra o passe, né? Tem sido uma das melhores da liga em algumas estatísticas, então isso é um ponto positivo. Mas ofensivamente também está achando o seu ritmo, né? O Will Levis aí, novato, mais ou menos, porque ele está no seu 2º ano, né? Mas Uhum. obviamente não está performando do jeito que a gente esperava, talvez uma evolução aí tão grande, né? Então talvez precise de um pouco mais de tempo ainda para ele poder cozinhar esse ataque. O DeAndre Hopkins também saiu, né? Então também era uma peça muito importante da equipe que foi trocada. Então também está passando meio que por umas reformulações que justificam um pouco dessa bagunça que está acontecendo lá, né? Mas enfim, eu acho que os Titans ainda têm potencial sim para incomodar um pouquinho mais. Não acho que vão ser a escolha primeira geral, mas, né? Pode acontecer também, né? Porque também não vem jogando futebol americano muito brilhante, mas, né? Vamos ver, vamos guardar os próximos confrontos aí que, né, o calendário dos Titans também, né? Tá um pouco complicado, né? Porque eles É, enfrentam aí equipes aí quase todas elas com campanhas positivas, exceto o que eles confronto estão contra os eles estão Jaguars, né? 2-8, exato. Que eles jogam Todos 2 um. vezes, o que é bom. Daí o Uhum. Bengals também tá negativo, mas entre Bengals e Titans, o Bengals aqui com certeza é grande favorito. Então, enfim, vamos ver. Mas guardaremos. Aguardaremos. Já. E a equipe de Jacksonville Jaguars sofre a maior derrota de sua história, né? Nesse final de semana, Nossa, semana 11, atropelam, né? 52-6 para a equipe do Detroit Lions, né? Aí é o jogo dos felinos. 2-9, quarta derrota seguida para a equipe de Jacksonville, extremamente complicada aí a situação da equipe de Jacksonville. 6 derrotas fora de casa, né? Ou seja, a estrada não está fazendo bem para a equipe de Jacksonville. Mas, enfim, essa é a AFC. 3 times com, né, 2 vitórias. O Browns saiu, na verdade, 4, né? Na semana 11 terminaram com, É. com 2 vitórias, né? 4 times. Então, a AFC está um pouco desbalanceada. Mas o miolo ainda é muito interessante, né? Muitas equipes aí com 4, 5 e 6 vitórias que podem aí ainda sonhar com os playoffs. Já na NFC, né, onde agora já não, nenhum time mais está invicto, dentro da NFC Leste nós temos aí o Eagles que vence a 6ª vez seguida, uma equipe que parecia que não tinha forças para ser o líder dessa divisão, agora está cada vez mais Cada dominante vez nessa mais líder. posição, né? Cada vez mais líder, isso, exatamente. Né? Vence aí mais uma partida contra Contra o os Commanders, né? Commanders. Que foi um jogo divisional, abriu a semana na quinta-feira, jogo muito bom também, foi um jogos que nós escolhemos, inclusive. Bom, Commanders acaba perdendo 2 vezes seguidas, vamos aproveitar pelos dois, né? E fica agora uma vitória de diferença do time de Filadélfia, mas, enfim, os Commanders e os Eagles, eu acho que dessa divisão devem ir para os playoffs, independente do que aconteça nas demais divisões, porque são 2 times que estão bem distantes aí, dessa conferência. Eu acho que assim, os Commanders, eles começaram a temporada ali meio devagar, daí encaixaram o seu ritmo e agora deram uma certa queda, né? Embora foram 2 bons. Esse contra a Philadelphia até que não tanto, mas contra Pittsburgh, que foi a outra derrota, né? Que compila aí as 2 seguidas, foi um jogo que foi 28-27, né? Foi decidido por 1 ponto. Então, assim, foi no detalhe. Mas, assim, eu ainda estou um pouco cético em relação aos Commanders. Acho que também, assim, para ser bem sincero, pegou um pouco. Pouco não, né? Bastante de surpresa. Os Commanders estarem liderando a divisão por tanto tempo quanto lideraram. Jaden Daniels, né? Chegando para agregar, tem jogado muito bem, é verdade. Mas hoje talvez ele não seja o melhor quarterback calouro, né? Porque o Bo Nix, por exemplo, deu um salto nessas últimas semanas aí É, que, na minha visão, tá na frente da corrida, né? sim, sim. Para calouro ofensivo do ano. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento dos Commanders, né? Acho que é uma equipe ainda muito forte, né? Tem confrontos divisionais ainda para se jogar, né? O calendário também até que está relativamente generoso, né? Enfrenta os Cowboys 2 vezes, né? Então, hoje o Cowboys aí sem o Dak Prescott é uma bagunça, que nem a gente já comentou. A gente vai falar também, complementar um pouco mais. Pegam Titans, Saints,
né, e enfrenta os Eagles de novo. Talvez esse é o único jogo que hoje seja os Commanders não sejam os favoritos, mas enfim, tem grandes possibilidades de após temporada também. Vai dizer muito também sobre a moral dessa equipe, a fibra dessa equipe e como é que vai ser essa reta final de calendário, né? Se a equipe vai conseguir encontrar o seu bom momento de novo e conseguir aí, vamos lá, 5 vitórias dessas 6 aqui, eu acho que tem grandes possibilidades, né? E até nesse embalo aí pode ser que leve a divisão. Exatamente. Mais um jogo, né, do Eagles aí corrido, né, muito forte, muito expressivo, né, Saquon, dominando né? aí. Que temporada. Que contratação. Perfeito. E falando Essa é a aqui, famosa, né, 2 em 1, né? Que além de contratar e jogar bem, tirou do rival, né? Exato, Tipo, tirou se do ele rival, jogasse né? outra divisão, alguma coisa, até nem ia ser tão doloroso, mas tirou do Giants, né? Que foi. Tudo bem que os Giants aí têm tido bastante dificuldades na temporada, mas Uhum. independente disso, foi um acerto duplo aí, porque ao mesmo tempo que tirou, né, a agressão dos Giants aí também, agregou muito pro seu plantel e tá tendo uma temporada aí de, pra mim, até candidato a MVP, tá? Olha, tá merecendo, tá fazendo muitas coisas Grande temporada. impressionantes aí. Até para fugir de quarterbacks, né? Não continuar sendo um prêmio de quarterbacks, né? E aproveitando, né? Os Giants folgaram essa semana, então, né? Menos sofrimento do lado de lá, mas a gente já vai Extra, comentar extra, algumas os coisas. Giants não perdem nessa semana. Porque não jogaram, né? Mas, né? Vamos aproveitar aqui, né? Danny Dimes, Daniel Jones está E na Europa ele era Danny Euros, né? foi para foi dispensado, né? Ele apareceu como cortado, mas ele foi dispensado. Eles romperam o contrato, então ele está livre no mercado. E eu fiz uma brincadeira hoje à tarde dizendo que tinha especulação dele ir para o Cowboys e horas depois se confirmou que essas conversas realmente existem. Realmente Então existem. Já pensou que reviravolta? é um time diferente, né? A gente não pode, por mais que as campanhas são parecidas, a gente não pode concordar que o Cowboys e o Giants nesse momento são times iguais, né? Então seria uma casa melhor para o Daniel Jones. Ele vai performar? Não sabemos. Mas o fato é que os Cowboys perderam para os Texans 34-10. Cooper Rush, que já substituiu o Dak Prescott em outros momentos, jogou muito bem, inclusive ajudou o time naquele ano, faz uns 2 anos isso, se não me falha a memória. Sim. Ajudou o time para os playoffs, foi interessantíssimo, mas agora realmente está irreconhecível. O de melhor backup agora tá um Deus me livre aí. Loucura. Mudando aqui de divisão, NFC Oeste, a divisão mais Estatisticamente próxima, talvez. próxima, mais equilibrada, não sei se é essa a palavra, mas o fato é que os Cardinals vencem, Só o lideram. Cardinals, né, que quebrou a ordem, que senão estaria todo mundo 5-5, ia ser legal, né? Exato, mas os Cardinals venceram aí a quarta vitória seguida, sexta deles, lideram essa divisão que, né, também não imaginávamos aí que os Cardinals estariam nessa posição. Mas a gente tem que lembrar também que eles folgaram essa semana, né? Então, eles estão aí já 2 semanas, então, como líderes dessa divisão. Enquanto isso, os Rams, que venceram a equipe dos Patriots 28-22, ficam em segundo colocado. Partida interessante da equipe dos Rams, afinal de contas, Matthew Stafford volta a marcar aí, né, mais que 3 touchdowns aéreos. Cooper Kupp, Puka Nacua, os dois jogando, então assim já muda muito a equipe. Talvez a defesa precise melhorar um pouco, mas enfim, é uma equipe que talvez se arrumou a tempo de se recuperar, né? Afinal de contas, está uma vitória aí do líder, então a gente tem que ficar de olho nessa equipe dos Rams, hein? Defensivamente eles estão passando também por uma reformulação grande, né? Perderam Muitos Aaron jovens, Donald. né? Aaron Donald se aposentou, né? Que era um cara que era o senhor double team, né? Que toda jogada você tem que fazer double team nele, senão ele destrói seu backfield. Então, o Los Angeles Rams nessa temporada não está o que a gente está acostumado a ver dos times do Sean McVay, né?
mas está se recuperando, como você falou. O Matthew Stafford é com certeza um dos melhores quarterbacks da NFL, com os seus receivers voltando aí, que estavam todos machucados, né? Voltando à atividade, eles estão voltando a marcar pontos, né? Então, quem sabe aí, essa divisão, como a gente já falou, tá todo mundo perto um do outro, então qualquer um pode garantir vaga nos playoffs aí, não tem cachorro morto nessa divisão. Exatamente. Afinal de E contas, aproveitando que o Rafa falou só da linha defensiva dos Rams, né? O Braden Fisk e o Jared Verse hoje são os dois calouros com mais sacks, né? O Braden Fisk com 5 e o Jared Verse 4.5 sacks aí na temporada. Então, é uma equipe que tem com jovens jogadores na defesa, né? De uma maneira geral também, né? Passou por bastante reformulação, que nem o Rafa falou. O Aaron Donald acabou se aposentando, mas parece que tá no caminho certo. Mas ainda vai ter essas dores de crescimento que a gente viu aí durante a temporada. Quem sabe achou o tempo certo, que nem o Web falou, né? Pode ser muito importante aí para a equipe em si. É um bom momento de ter suas armas ofensivas bem postas, né? E correr atrás do prejuízo. Afinal de contas, o Seahawks venceu esse final de semana, então Rams e Seahawks têm e os 49ers têm a mesma campanha, mas o Seahawks vence o São Francisco, né? Numa partida também de última posse, jogo grande do Geno Smith, né? Muito bom esse jogo dele. E, né, confronto divisional, isso aí vale muito, vale muito. Então, assim, esse Seahawks estava como o último dessa divisão, agora num confronto direto já, né, fica tudo embolado, né, 6-4, 5-5, 5-5, 5-5. Então, realmente, nessa semana 12 pode mudar tudo, afinal de contas, ninguém vai folgar, né? Então, grande jogo da equipe do Seahawks e o São Francisco que já sinalizou que Brock Purdy não jogará essa semana. Então, Brock assim, Purdy tem mais alguém, né? eu lembro dele. Se saiu outra pessoa, eu não vi. Era um jogador de defesa, não me lembro agora se era o Então, Nick né? Então, Bosa, assim, de repente. olha só, não. Mas Nick Bosa, eu lembro que era um então, nome de peso, tá? tá. Era um jogador importante. Já vamos. Produção, já estão olhando aí, a Vamos produção já vai nos procurar aqui. avisar. É. Mas, enfim, grande jogo, né? O Matheus não está aí para falar, com certeza ele ia falar muito bem. Ah, com certeza. Mas, enfim, grande jogo da equipe de Seattle aí nesse confronto direto. Muito bom, né? Um jogo muito importante. Brock Purdy. Deixa eu ver aqui se eu acho a informação correta aqui. Beleza, eu vou puxando aqui a NFC Norte. Bolsa É mesmo. o Bolsa? Olha só, Fora contra os Packers. Só os dois, Só então. os dois melhores jogadores aí do ataque e da defesa, né? Então, problemas para os Niners aí. Mas antes de a gente seguir, eu só quero pegar uma opinião de vocês. Quem é que vai ganhar essa divisão aí? Eu acho que os Rams. Olha. E não é porque eu adoro o Matt Stafford. Não é por isso. Não, eu acho que porque não é porque eu estou com essa camisa. Não, pior que eu tô com a camisa do São Francisco, tá? Aí. Olha, eu tô com a camisa do São Francisco. Não, mas realmente acho que olhando agora, eu acho que os Rams por causa da experiência. O McAvey é muito bom técnico, o Matt Stafford também é muito safo, com os dois receivers agora. Então, assim, eu acho que é um bom momento para a equipe dos Rams. Se eles tivessem com 3 vitórias e tal, mas eles são segundo da divisão, eles só precisam ser líderes da divisão, eles não precisam ter uma campanha extraordinária. Sim. Entendeu? Então, assim, é o que eu acho, tá? É o que eu acho. E aí, Rafa? Olha, eu não sei quanto tempo que o Brock Purdy vai ficar fora, né? Mas o Christian McCaffrey não engrenou ainda, né? Tá voltando, né? Uma bem, lesão. Né? Ele voltou bem, eu ia dizer. Ele tá jogando bem, mas ele é o Christian McCaffrey, Sim, né? ele não ainda está no nível. Exatamente, Ele exatamente. Ele voltou, bem. jogou bem, mas ele não fez 240 jardas. Isso, exato. Ele tá acostumado. Se ele chegar a fazer isso, aí não sei como alguém poderia parar essa equipe, né? Mas aí depende também o Brock Purdy, né? Eu tô tentando ver aqui alguma coisa sobre o parece que é Allen, né? Que é o jogador que vai sim. jogar no lugar do Brock Purdy. Eu nunca ouvi falar. O Josh Dobbs, que é o outro quarterback que tá no elenco, eu já conheço. Que é um que jogou nos Steelers, né? Que jogou no Arizona. No Browns também. Também no Browns. Que é um backup ok, né? Agora o Brandon Allen eu não ouvi falar.
Não sei se ele não é calor, já está 8 anos na liga, então, né, não é um jogador que deve ter muitos snaps. Então, não sei quanto tempo aí o Purdy fica fora, mas assim, com o Purdy, eu acredito que os 49ers vão dar a volta por cima aí. Mas sem o Purdy, eu acredito que os Rams ganham. Se o Purdy perder mais do que, sei lá, 2 semanas, eu acho complica. que Depende se o time ganha ou perde, né? Ele ficar fora é uma coisa. Aparentemente é uma lesão que ele até tinha possibilidade de jogar. Eu digo isso porque eu tenho ele no Fantasy, então eu tava acompanhando aí quase todo dia. E ele aparentemente tinha possibilidade de jogar, mas era uma lesão nas costas, né? Não, minto, na verdade era no ombro. Era uma lesão no ombro. Assim, né? Para outros jogadores, que é um jogador, sei lá, receiver, que o cara consegue jogar, sei lá, metade dos snaps ou 30% dos snaps. Tem isso, quarterback não tem isso. Então, assim, quarterback, quando ele tá machucado, mas ele consegue jogar, ele joga. O Patrick Mahomes já falou, né, até em entrevista, que ele jogou com o ligamento rompido, o LCA rompido, né? Então, na temporada que eles ganharam o Super Bowl, acho que o primeiro Super Bowl que ele ganhou, né? Então, se ele conseguisse jogar minimamente, ele estaria jogando, né? Então, aí eu acredito que a lesão é mais séria do que eles estão querendo parecer. Talvez, pode ser mesmo. Porque para quarterback não jogar, tem que ser uma coisa muito séria, eu acredito. Então, não sei, assim, quando que ele voltaria, né? Se ele voltaria já na semana que vem, não sei. Veremos. Você, Mota, quem vence? Cara, eu tô com uma impressão de que o Cardinals vai entregar, mas ao mesmo tempo eu acho que eles vão ganhar essa divisão aqui. Eu acho que eles estão trazendo um negócio diferente aí, sei lá, né, um estilo diferente de jogar, embora saiu o Call of Duty, né? Então a gente sabe que historicamente o Kyler Murray ele cai a performance, né? Formiga atômica piora. Mas, cara, eu tô gostando de ver os Cardinals jogar, eles estão jogando melhor, né? Agora 4 vitórias seguidas, que nem a gente falou. Vamos ver se eles vão conseguir manter a sequência, né? O calendário deles aqui também não é lá os mais fortes, mas eles têm muitos jogos divisionais e os Cardinals também é uma equipe que vem de cara essas vitórias, né? Então, inclusive essa semana, por exemplo, já joga contra o Seahawks, né? Então, se ganhar aqui, por exemplo, se coloca numa posição muito importante porque é o jogo de 6 pontos, né? Porque não só você vence, como você tira uma vitória do seu adversário, né? Direto, no caso aqui, que seria o confronto da divisão. Então, iria 2 vitórias do próprio Seahawks, né? Exato, exatamente. Então eu vou botar minhas fichas aqui nos Cardinals, vamos ver se vai se pagar. Veremos. Mudando aqui de divisão. O Matheus escolheria o Seahawks, pronto, cada um escolheu um. É verdade, cada um escolheu um, sem combinar, olha só. A gente não precisa perguntar pro Matheus, né? NFC Norte aqui. Detroit Lions vence pela 8ª vez seguida, 52-6. Segunda vez, né? 52 pontos na temporada. Exatamente. Jared Goff, 24 de 29, 400 jardas, 4 touchdowns. Não parece que sofreu 4 interceptações uma semana atrás. 5. Obrigado. Mas, cara, um jogo que 196 jardas corridas. 400 e tantas cara, que dominou os Jaguars de uma maneira impensável. A vitória era favorito, sim, né, para vencer o jogo, mas, né, 52-6, o Lions realmente jogou aqui, foi um masterclass de ambos os lados. Isso foi, eu não esperava, foi tipo 7, para mim foi tipo 7-1, eu tava no red zone e daqui a pouco o touchdown Lions. Peraí, como assim? Foram 21 pontos só no segundo quarto, né? Então, assim, foi um jogo muito acelerado. Fiquei feliz, confesso. Para mim, a equipe ia ser batida na NFL. Eu acho que foi um jogo ruim dos Lions, né? Jared Goff aí com 5 passes errados, não é costumeiro. Não é mais um Mr. Perfeito, né? Errar 5 passes na mesma partida, né? Mas lógico, brincadeiras à parte aí, Lions tá de longe a melhor equipe na temporada, né? Com 2 receivers com mais de 120 jardas, né? O Amon-Ra St. Brown e o Jameson Williams com mais de 120 jardas, o Amon-Ra com 161 jardas. Então, os dois quase tiveram mais jardas que o Mac Jones, né? O quarterback dos Jaguars. Então, os 2 receivers do Lions. Então, esse jogo aí, né? Deveria ter rebaixamento na NFL só para evitar jogos como esse, eu acredito. Então, é complicado.
Ai, ai, maravilhoso, maravilhoso. Enquanto isso, os Vikings permanecem na caça do Detroit Lions, 8-2, é só uma vitória que separa os times. Venceram aí os Titans, como nós comentamos. Não é mais o Vikings as 4, 5 primeiras semanas, mas ainda assim é uma campanha de 8-2, muito bem posicionada aí para os playoffs, né? Sam Darnold aí com 2 touchdowns, então é uma equipe que também aí segue firme aí a passos largos aí para os playoffs. Muito bom. Defesa jogando muito bem, né? Estrelinhas para defesa aí. Eu acredito que os Vikings é mais ou menos o mesma coisa que aconteceu com os Commanders, né? Eles começaram numa alta assim na temporada que ninguém esperava, as duas equipes e jogando muito bem, o Jayden Daniels e o Sam Darnold, né? E agora depois sofreram uma baixa, perderam alguns jogos e agora acho que encontraram aí o caminho deles, né? Não está mais O estilo aquela de jogo, né? aquela coisa surpreendente do início, mas estão consistentes, né? Os dois não estão liderando as suas divisões, né? Como a gente já falou dos Commanders, aqui o Minnesota Vikings com 2 derrotas aí apenas, mas está em segundo, né? Porque os Lions estão tendo essa temporada excelente, mas mesmo assim os Vikings encontraram o caminho deles, tem 8 vitórias, o Sam Darnold não está brigando pelo MVP, mas está jogando muito bem, então acredito que é uma boa temporada dos Vikings, né? E tem tudo para continuar, né? Para conseguir se classificar para os playoffs, né? Certamente, certamente. E quem também não está decepcionando é a equipe do Green Bay Packers, que jogou contra o Chicago Bears. Mais um Aconteceu uma jogo. coisa chata lá em Chicago. Não? Tá bom. Vamos pegar a referência. Não, aconteceu. Mudou o xerife e não mudou o dono, né? Verdade. Verdade. Mas enfim, jogo decidido aí no último snap. Mais um jogo muito legal. A gente o Chicago Bears é uma equipe melhor. A gente também é um pouco crítico, né? Eu também sou um pouco crítico contra o Caleb Williams, mas 20-19 e os Bears deixam uma infiltração na linha. O Cairo Santos não ia errar aquele chute nem se ele chutasse com a esquerda. E aí o linha toca na bola, o Chicago Bears deixa escapar essa vitória aí nesse chute final, 20-19, mas enfim, é um jogo muito interessante, porém essa divisão já estava virtualmente classificando as 4 equipes, agora os Bears perdem o quarto jogo seguido, enquanto isso os Packers 7-3 seguem vivos aí na campanha dos playoffs, mas enfim, vitória importantíssima dentro da divisão. Pois é, né? Segunda vez, né? Seguida que um bloqueio de chute acontece no estouro do cronômetro, né? Então, cara, cenas Esse ano tá tendo atípicas. muito bloqueio. Eu tô curioso para ver o fechamento da temporada, mas eu acho que vai ser a temporada com mais bloqueios de field goal que eu já vi. Verdade. Não, Teve bastante nessa porque temporada. teve uma semana que teve 3. Sim. Umas 2, 3 semanas atrás tiveram 3. 2, acho que no mesmo jogo, inclusive. Então, uma loucura. Pois é. A gente é bem crítico com o Caleb Williams. Desculpa, só Vai um lá, não. adendo aqui. A gente é bem crítico com o Caleb Williams porque ele foi a primeira escolha do draft, né? E Isso. atualmente ele é o quarto melhor. Acho que entre os calouros ele é o quarto melhor, né? Atrás do Drake May, do Jayden Daniels e do Bo Nix, né? Isso sem contar o Michael Penix não jogou, né? Jogou, sei lá, 4 snaps na temporada e o J.J. McCarthy dos Vikings nem conseguiu estrear, se machucou, né? Então. E aí tem ia ser o que titular, né? De Minnesota, né? Olha só que reviravolta, né? E Isso. como é que é o nome o Spencer Rattler? Jogou lá no Saints lá também, Saints. mas ele foi uma escolha mais baixa também. Isso. Sim, terceira rodada, né? Eu acho que pela expectativa ele não está entregando, né? Inclusive falaram, é o melhor time dos Bears, vai receber receivers, DJ Moore, Rome Odunze, DeAndre Swift correndo com a bola, a defesa é boa, então assim, não é a mesma situação do Drake May nos Patriots, por exemplo, que está com um time desolado, né? É um time bom do Chicago Bears que não está conseguindo entregar. Não é, lógico, culpa só do Caleb Williams, a equipe inteira, dos técnicos, tudo, né?
não estão conseguindo jogar no nível que esperavam, né? Exatamente. E só uma curiosidade, né? 10ª vitória seguida dos Packers em cima dos Bears, né? Isso. Eu acho que eles não ganham desde 2009. É 10ª vitória ou 10º ano? Porque não, 10ª vitória, 10ª vitória. Então são 5 anos, né? Dois jogos por ano. Acho que nos playoffs eles não se encontraram, né? Não. Os Bears. Eles fizeram uma vez uma final de conferência, né? Não sei se vocês lembram, até que o Jay Cutler ficou no banco lá e tal, e a galera ficou meio assim, né? Que ele meio que se desistiu de jogar e tal. Sim. Sempre foi bastante polêmico, mas isso foi 2009, né? 2008, sei lá. Talvez foi aí. São 11 jogos seguidos, né? 2019 foi a última vez que os Bears venceram os Packers, então. É verdade que o time de Green Bay chega em Chicago e já tem o CPF na nota ali, né? Já são clientes há muito tempo ali, né? Como diz o Web, né? Muda o xerife, mas não muda o dono. Pois é. E pulando aqui para a última divisão, para a gente falar da semana 11, 2 times folgaram, os Bucks e os Panthers, né? Os Bucks acho que precisavam, né, 4 derrotas seguidas, porém, contudo, entretanto, há uma divisão também bem enrolada, para não dizer que equilibrada, né, comparando com a NFC Oeste, mas os Falcons perdem, ainda são os líderes dessa divisão, né? 38-6, que jogo para esquecer da equipe de Atlanta, né? Porque eu não imaginava esse placar. Eu apostava sim na vitória do Broncos, mas, né, Kirk Cousins já faz umas semanas aí que não performa tão bem como o esperado, né? Esse que é o problema dos Falcons, né? Essa inconsistência, né? A gente viu jogos muito bons do Kirk Cousins aí batendo 500 jardas, aí passando 500 jardas, e outros que, por exemplo, nessa semana agora não chegou em 200, né? Não conseguiu nenhum touchdown, né? Aquela estreia, por exemplo, contra o Pittsburgh Steelers também, nada deu certo, foi muito ruim, depois deu uma guinada e depois cai de novo e sobe e desce, então tem sido uma montanha russa aí para essa equipe do Falcons aí que tem que achar o seu ritmo, assim. Ainda acho que tem boas condições, até porque os adversários estão ajudando muito, né? Embora a gente veja equipes aí com sequências de vitórias, né? Porque a gente não pode esquecer do fato que, embora os Saints aí não tenham jogado muito bem, eles estão com 2 vitórias seguidas, e os Panthers também, né? Embora folgaram, tem toda essa questão, mas, né, talvez a maior ameaça da equipe aí seria o Tampa Bay Buccaneers, que perdeu 4 seguidas, né? Então, assim, é uma divisão que, mais uma vez, né, acho que a gente esperava que a história fosse diferente, mas, novamente, ninguém quer ganhar, né? Já acho que é o terceiro ano seguido que o pessoal faz no para o ímpar aí, no 2 ou 1, para ver quem leva a vaga nos playoffs, né? Exatamente. Né? E como você já comentou, o Saints venceu nessa semana 35-14 em cima dos Browns, né? Já numa partida um pouco mais parecida com as primeiras semanas que eles fizeram. 4-7 para o Saints, 6-5 para o Falcons, 4-6 para o Buccaneers. E os Saints folgam essa semana, né? Sim. O próximo jogo deles é só dia 1º/12, só em dezembro, então essa semana aí é uma semaninha para organizar a casa. Exatamente. E é isso, senhores, né? Encerramos aí a semana 11, né? Com um pouco de atraso aí na nossa programação, né? Feriado aí atrapalhou. Mas, né, antes da gente falar da semana 12, já vamos falar do jogo que aconteceu, né, na quinta-feira. A gravação está sendo na sexta, né? Como que o Browns venceu esse jogo? Em cima dos Steelers. Na verdade, o que estava caindo não era neve, era farofa em cima da campanha. Cara, como é que pode, né? O Browns só ganha do time da divisão. Sim, ele ganha. Seria muito engraçado vencer todo. Não, já não vai acontecer. Não vai. Mas... perdeu pro Bengals, né? Exato. Mas, tipo. Não seria muito engraçado. Venceu os Ravens, venceu os Steelers. Cara. Que loucura. E James Winston, né? Contra quem foi outra vitória? Foi contra os Jaguars. Tá, ok. Mas acho que foi. Só perdeu pro Bengals, o Browns, dentro da divisão. Sim, pois é. Teve 3 jogos, venceu 2. Mas enfim, Steelers, né, achou que talvez conseguisse vencer o jogo só com field goals também, marcou só os 2 touchdowns lá do último quarto, né? Demorou para acordar, né? Que tem sido o problema da equipe, na verdade, na temporada, né? Sim.
Às vezes demora para engrenar ali e quando vai, às vezes é tarde demais. Nesse caso do Browns aí também teve a reação do James Winston ali no quarto período. Ele botou a bola embaixo do braço, fez uma grande atuação com, inclusive, a neve, né? Que dá o toque especial também, né? Mas para quem tá jogando é uma porcaria, né? Então, Mas foi... é um elemento como se fosse chuva, a bola escorrega, sabe? Não que a gente jogou na neve, mas a gente já jogou na chuva, sabe como é que é, né? Como é muito mais difícil, né? Para passar e tudo, e enfim. James Winston lá conseguiu algumas mágicas, né? E sabe o que é curioso? Os Browns não converteram nenhuma tentativa de terceira descida, acho que ficaram 0-10. Mas eles converteram as 4 de quarta descida. Eu não vi isso aí, que essa estatística era tão gritante. Acho que foram 4 ou 5 de quarta descida, eles converteram 100%, e terceira descida eles converteram 0%. Então, cara, foi realmente um outro teste também para quem conseguiu... 1 de 10. 1 de 10. Ah, converteu uma, verdade. Não melhorou nada. No último drive, verdade. Não melhorou em nada, mas realmente, e 4 de 4 eu vi, né, da quarta descida, mas eu não tinha visto que era 1 de 10 nas terceiras descidas. Gosta de jogar, viver perigosamente, né? Viver perigosamente, exatamente. Então, nós já temos aí um jogo que aconteceu na semana 12 e agora, o que vocês imaginam aí para a semana 12, meus queridos, caros, nobres colegas? Semana 12. Final de semana temos aí os jogos de domingo para comentar e o jogo de segunda-feira. 2 jogos cada um. Quem começa? Valendo! Olha, eu vou começar aqui porque eu bati um olho num jogo que eu acho que é muito interessante. Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. Nessa divisão da NFC Oeste que tá tudo embolado, né? Tão enrolado quanto o namoro de cobra em ninho. E eu acho que os Cardinals vão ganhar esse jogo aqui, tá? Pra provar o meu ponto aí de que o Kyler Murray vai vencer essa barreira do Call of Duty. Vamos ver, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo disputado aí também. Normalmente, né, o Dino Smith também gosta desses jogos divisionais aí, tem dado um certo trabalhinho pro pessoal. Mas acho que os Cardinals ainda assim, apesar de tudo, vão vencer. E o meu segundo jogo, cara, eu acho que pode ser um jogo interessante. Eu acho que aqui são 2 possibilidades, tá? Ou vai ser um atropelo, ou vai ser um jogo equilibrado, que é Chargers e Ravens, perdão. Jogo de segunda-feira, né? Deixa eu ver. Segunda-feira à noite, Monday Night, jogo Harbaugh isolado, Bowl. prime time. Harbaugh Bowl, verdade, muito bem lembrado. O Jim Harbaugh contra o John Harbaugh. E assim, eu achei interessante o que os Chargers fizeram na defesa contra os Cincinnati Bengals, no primeiro quarto, né? No segundo quarto não tanto. E tô curioso para ver como é que vai ser a reação dessa equipe, dessa defesa, principalmente que hoje é a melhor defesa da NFL em pontos cedidos, né? A média de pontos cedidos aí é menor, a mais baixa aí é a do Chargers. Então tô curioso para ver como é que vai ser ela enfrentando esse ataque tão dinâmico dos Ravens, porém que estacionou na semana passada contra os Steelers, né? Então vamos ver como é que vai ser essa reação, como é que vai ser a atuação do Justin Herbert aqui. Eu tô achando que os Ravens vão atropelar os Chargers, de uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Mas talvez é pessimismo de torcedor. Mas eu acho que também pode ser um jogo muito equilibrado, tá? Eu acho que se os Ravens, por exemplo, não começarem com uma liderança cedo com o jogo, eu acho que os Chargers podem levar essa aqui. Mas o meu palpite vai pro Ravens. Perfeito, perfeito. Olha, eu tô olhando aqui os jogos que vão ter e tô encontrando dificuldades em achar jogos próximos, assim, né? Talvez São Francisco 49ers e Green Bay Packers. Acredito que vai ser um bom jogo. É um dos jogos mais parelhos aí, depois desse que o Mota falou aí, que eu acredito que vai ter. Pela falta do Brock Purdy e pelo bom momento aí que o Jordan Love, depois de se recuperar da lesão, eu acredito que o Packers vai acabar levando essa partida. E mais um. Eu queria falar um jogo que fosse parelho, assim, mas tá difícil encontrar. Eu vou falar então Detroit Lions e Indianapolis Colts. Acho que vai ser parelho. Acho que o Lions só vai vencer por 3 touchdowns, tá? Esse jogo. Acho que vai ser só 21 pontos de diferença. Então acho que vai ser um jogo difícil aí. Se coça aí, sei não, hein? Exatamente. É o famoso trap game esse aqui, tá? Esse aqui, esse aqui é aquele que... Olha, não sei não. Trap game seria Carolina e Kansas City aí.
Esse eu quero ver quem aposta em Carolina aí. Vamos lá. Nos meus palpites, eu acho que o jogo de domingo à noite vai ser um jogo muito bom. Rams e Eagles. Eu aposto na equipe de Filadélfia, mas eu já dizendo para vocês que não acharia estranho nem um pouco uma vitória da equipe dos Rams. Afinal de contas, né, eu já escolhi eles como favoritos ali na divisão deles. Então, eu acho que esse vai ser um jogo muito, muito interessante mesmo. E outro jogo que eu tenho quase certeza que aqui também pode azedar a campanha de alguém, é Bears e Vikings, tá? Eu tava Bears de e olho nisso Vikings, aqui afinal de também. porque os Bears perderam todos os jogos que eles perderam, teve um jogo que foi diferença maior que uma posse, o resto foi tudo dentro de uma posse, né? Dentro da divisão. Em Teve casa. uma, teve uma coisa que eu vi, que é o tipo de coisa que eu gosto de ver dos atletas, que é o seguinte: o Caleb Williams, ele pede para tocar a quarta descida. Ele fala vamos nessa, tipo, né, pedindo pro treinador, vamos arriscar, né? E isso, quando um treinador compra essa atitude, é muito importante. E eles converteram aquela quarta descida. Então, assim, eu acho que, tipo, tá tendo essa vontade aí, né? Então, eu acredito que vai acontecer. E eu vou no azarão, eu vou nos Bears aqui, tá? Justamente porque não tem nada a perder. E é esses os jogos perigosos aí. Pra tentar ressuscitar a temporada aqui, tem que ser uma vitória, né? Tem que ser uma vitória. Mas eu não Difícil, acho. difícil. Ainda não acho que vai para os playoffs também, não acho que é probabilidade, mas Não, se também ganhar não, aqui, não, eu não acho é que esse pode ponto. dar uma troncadinha aí na bagunça aí. De repente morder o Sim. sétimo seed, né? Como já estava acontecendo, porque Uhum. o 4-6 deles, dentro da NFC Oeste, por exemplo, Cardinals, Rams, Seahawks e 49ers, né? Tá tudo Acho embolado, que né? muito É difícil. possível. Eles têm 2 jogos contra os Vikings, 2 jogos contra os Lions ainda dentro da divisão, mais um jogo contra os Packers, né? Acho que vai ser Esse é o problema. muito difícil manter 4 times dentro da pós-temporada aí, praticamente impossível, acredito. Não, O não, com objetivo é certeza, vencer os mas... jogos, obstáculos, vencer os jogos, né? É. E o Não, calendário não tá favorável, verdade. Mas então, aí que tá. Vencer esse jogo dos Vikings É, já é difícil. já Porque assim, entra o pro jogo contra segundo os com uma Packers moral, né? foi um ponto, entendeu? Então, assim, tipo, Exato. vai jogar a segunda vez sim. contra o Packers sabendo que, tipo, ó, eles não são melhores Não do que são aquilo nós. tudo, né? Acho que É, entra com esse fator psicológico, verdade, você tem um ponto. e aí que é nesse sentido. Então, esse jogo vai dizer muito do que pode ser o Chicago Bears nessa reta final de campanha. E é isso, né? Falamos aí da semana 12. Lembrando, semana 12, folgam Atlanta Falcons, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, Saints e Jets. Verdade. Bastante gente. Então, bastante gente e é o penúltima semana de bye. Na semana 13, todos jogam. Semana de Thanksgiving, 3 jogos na quinta-feira. Dica, atestado, dentista, né? Buscar filho na escola. É verdade. Mas, Apoio, apoio. mas Tem enfim, um jogo na uma semana. sexta também, que é o jogo da Tem Black o jogo da Black Friday. Friday, verdade, É. verdade. Exato, então assim, Programação né? completa pro fim de semana. Exatamente. Tem 32 leite na boca? 31, não vai fazer diferença, né? Marca. Tá? Mas enfim, os 6 times folgam e depois da semana 14, 6 times folgam e depois ninguém folga mais até a entrada dos playoffs. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Semana 11 finalizou, semana 12 já está em andamento e a gente já sabe que vai ser muito legal, porque os times já estão, né, a ponto de bala e tem 2 divisões aí que estão, olha só, então, temos reações. Perdão, Né? misclick. Não, tá perdoado, tá perdoado. Ainda Mas bem que foi o coração, né? Se fazendo assim, fosse ó, o fazendo assim dedo, para fosse o dedo médio, ia as ser mais palavras. chato. Ô, louco. Mas enfim, vamos ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e não esquece de deixar o like, compartilhar e continuar interagindo conosco nas redes sociais. Muito bom. Um abraço, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Isso aí, pessoal. Um abraço e vamos lá. Muito futebol americano aí pela frente. Aqui, ó, coraçãozinho.